Sabe aquela sensação de você estar sempre carregando um peso que não é seu, uma vida pesada, às vezes até estagnada, de você tentando sair do lugar e não conseguindo? De estar o tempo inteiro entre fazer escolhas que te deixam exausta, que te deixam confusa, mas que tu continua aceitando. Hoje eu quero te mostrar como deixar a sua vida um pouco mais leve, sair desse atoleiro em que você está, começando por tomar decisões difíceis que ninguém te ensinou a tomar. Olá, seja muito bem-vindo ao Descobrir Depois de Adulta, o podcast que vai te conduzir pelo caminho de conhecer a si mesmo de uma forma assim, leve, mas às vezes vai rolar uma tamancada, vai rolar um puxão de orelha. A ideia aqui não é passar a mão na tua cabeça, é fazer você pensar e te tirar do buraco. O meu nome é Andréia Chociai e se você está me escutando aqui pelo YouTube, me escutando, me assistindo, aproveita, se inscreva no canal e se quiser saber também mais um pouquinho dessa host aqui que vos fala, acompanhe-me nas redes sociais, TikTok, Instagram, @Andréia Chociai. E uma coisa que eu posso dizer pra vocês que eu sempre odiei, que eu sempre detestei na minha vida, foi ter conversa difícil. No meu caso, ter nascido num ambiente onde as coisas não eram resolvidas na conversa, onde as coisas eram resolvidas com cara feia, onde os incômodos, as insatisfações era resolvido com o bico. Então, as pessoas no ambiente todo ou fechavam a cara, ou faziam aquela terapia do silêncio, ou resolvia no soco, no espancamento. Então, basicamente, você acaba entendendo que o lance não é para conversar. Que às vezes você vai ficar em silêncio e preferir se afastar, não explicar nada, porque você, ao longo dos anos, não aprendeu a ter conversas difíceis. Não aprendeu, acho que, a confrontar o problema, atacar o problema e não a pessoa. Então, obviamente, que crescer neste ambiente, se desenvolver num ambiente como esse, ele te ensina como você tem que ser na vida. E por isso eu sempre acabei tendo uma dificuldade muito grande de ter conversas difíceis. Então, muitas amizades, muitos relacionamentos, eles acabaram na minha vida porque as pessoas faziam algo, eu não gostava, eu vi uma situação acontecendo, também não gostava. Ao invés de confrontar, de conversar e tudo mais, eu simplesmente me afastava. E aí comigo o afastamento sempre foi muito definitivo. Eu cortava, eu excluía, eu bloqueava e nunca mais queria saber da pessoa. Pra tudo, tá? E muitas coisas ficavam em suspenso e elas ficavam no ar. E aí, logicamente, depois de adulta, você tem que confrontar alguns demônios seus do passado, começa a enxergar que alguns comportamentos que você tem prejudicam as suas relações atuais, e aí você precisa tentar consertar minimamente para ter uma vida um pouco melhor. E a vida adulta é exatamente isso. É a gente tentando catar os caquinhos aí, do jeito que a gente foi crescendo, e remendá-los. E falar assim, beleza, eu cresci nesse lugar, cresci dessa forma, aprendi que isso era normal, cheguei na vida adulta, vi que isso não é tão normal, que isso pode estar me prejudicando. Como que eu posso para fazer minimamente deixar isso um pouco melhor? Deixar a minha vida um pouco mais leve. E aí você começa a perceber, na vida adulta, uma das coisas que eu acho que mais me confrontou, é que quanto mais eu evitava caos, quanto mais eu evitava confusão, quanto mais eu evitava desconforto, isso em todas as áreas, não tô falando só em conversas, tá? Enquanto eu não evitava desconfortos, coisas, eu não crescia. Eu vivia sendo a adolescente mimada que só faz o que quer, só faz o que gosta, só tem conversa fácil, só tem beijinho na boca, não tem DR. E aí a vida adulta vai lá e te amassa, amassega e fala assim, não, filha, não. Maturidade vai envolver, inclusive, várias situações de desconforto, vários confrontos, vários dedinhos na ferida, várias horas e horas e horas de conversas, de atitudes, de ceder. E aí eu estava pensando sobre isso, do quanto o caos, do quanto a confusão, do quanto os momentos doídos, do quanto os choros precisam acontecer para que as coisas deem mais certo.
na nossa vida. E inclusive aqui falando uma das coisas mais difíceis da vida que a gente precisa encarar é quando você fica tentando emagrecer e se frustra e tenta de tudo e não consegue. Aí tem que passar por aquelas clássicas de fazer dieta e não funcionar, de se matricular na academia e não frequentar, e uma sensação absurda de estar sempre tendo que começar do zero. E aí, quando você pensa, estou precisando de um tratamento médico, começa a surgir mais obstáculos. Consultas extremamente caras, demora para conseguir um horário com o médico, deslocamento, farmácia que não tem estoque quando você precisa de medicação. E aí a gente acaba sabendo assim, como isso é frustrante. Mas eu posso te afirmar que você não precisa continuar nessa montanha russa. A Voi é uma plataforma de saúde, já falei dela aqui anteriormente, que torna esse caminho do emagrecimento muito mais fácil. Eles gerenciam todo o processo. Todo mesmo, porque primeiro eles vão te conectar com um médico credenciado para avaliar o seu caso, e se no seu caso for indicado medicação, eles vão te colocar em contato com farmácias credenciadas e vão cuidar da gestão de toda a entrega da medicação com frete gratuito. Além disso, eles têm um acompanhamento com o nutricionista e um time clínico para tirar suas dúvidas sempre que você precisar. É um jeito muito seguro e muito prático de cuidar de você, sem toda aquela burocracia que faz as pessoas desistirem no meio do caminho. Então, você quer saber se o tratamento é indicado para você? É só acessar o link que está aqui na descrição do episódio e ainda usar o nosso cupom DESCOBRIADULTA para garantir até R$150 de desconto no primeiro mês. Agora vai, agora vai. E aí, quando você não confronta, quando você evita, quando você fica tentando tirar o teu corpinho de canto e fazer só o que você gosta, você vai começar a sentir que a tua vida fica mais pesada. É como se ela começasse a ficar estagnada, como se você entrasse num atoleiro. Porque é uma coisa, assim, tem coisas que a gente evita na nossa vida que elas vão voltar feito Beyblade pra você tratar. Porque você pode sair de um relacionamento aqui porque você não teve uma conversa difícil por causa de um comportamento. Lá na frente você vai ter um relacionamento que vai ter esse comportamento. E aí não dá pra gente ficar eternamente fugindo. E aí eu coloquei aqui 9 decisões que pra mim, com muita terapia, com muito autoconhecimento, eu passei a tomar na minha vida e que deixam sim a minha vida mais leve. Porque no final das contas, eu não quero alegria o tempo inteiro, felicidade o tempo inteiro. A gente não quer nada o tempo inteiro, a mesma coisa o tempo todo. Mas eu sei que se eu tenho uma vida mais leve, eu trabalho mais leve, eu me relaciono mais leve, eu vivo mais leve e eu vivo mais feliz. Então eu coloquei aqui, fiz até uma listinha com as 9 decisões que vão ser difíceis sim, tá? E eu acho que aqui cada um precisa encarar o seu difícil para ter uma vida mais prática. Para ter uma vida mais leve, para ser um pouco mais feliz e para ser um pouco mais maduro. Acho que a primeira decisão que foi muito difícil para mim, porque quando você não tá bem da cabeça, quando você tá carregando muito trauma, quando você vem carregando conversas difíceis que você não teve, situações difíceis que você não resolveu, você vai mantendo os mesmos padrões, por exemplo, nos relacionamentos. E eu acho que a primeira decisão difícil foi, de fato, deixar relacionamentos que me deixavam sempre muito confusa, ou relacionamentos que até já fizeram questionar minha sanidade mental. Do tipo, não, eu nunca falei isso, eu nunca fiz isso, ou você que tá se passando, enfim. Eu comecei a olhar para os meus relacionamentos, e aqui eu tô falando relacionamentos, amizade, pessoas no trabalho, colegas de faculdade, relacionamento amoroso, relacionamento familiar. Então eu comecei a olhar para minhas relações de um modo geral e eu comecei a perceber que se me deixava confusa, se eu tava o tempo inteiro me questionando, se eu cheguei a momentos de falar, nossa, mas será que eu tirei isso da minha cabeça? Eu comecei a cortar, inclusive na minha família. Então, relacionamentos que eu ficava assim, não, mas a pessoa falou isso, mas parecia que a pessoa falava com tanta convicção que não. Então, assim, primeiro de tudo, reveja os teus relacionamentos. Se te deixa confusa, se é um relacionamento que deixa tudo muito pesado, se tudo vira um drama muito mexicano,
Ah, você não me ligou porque você não quer saber de mim, porque não sei o quê. Gente, não faz sentido estar na nossa vida. A pauta daqui hoje é decisão difícil para deixar a vida leve. Como é que eu vou ter uma vida leve com pessoas ao meu lado que se tornam verdadeiras âncoras? Pessoas que na tentativa de um crescimento, elas vão dificultar, vão querer estar o tempo inteiro em situação, sabe, o tempo inteiro brigando, o tempo inteiro ranhetando, o tempo inteiro teimando. A gente não precisa ter esse tipo de relação com a gente. A gente não precisa ter relação que torna a vida mais pesada. Porque se tem uma coisa que a gente pode decidir, são as nossas relações. E aí eu não consigo entender, porque assim, nossa vida ela já não é um morango. Nós já não estamos assim, ó, no resort all inclusive, e aí você vai lá, cata com a mão essa dor. Teve uma menina que ela me mandou no direct um dia assim, uma pergunta aleatória. Sabe essa pessoa? Tem umas pessoas assim no meu direct que é muito engraçado. A pessoa não interage, ela não curte, ela não comenta, ela sabe, não faz nada. E aí do nada assim, a pessoa não fala oi, tudo bem, ela manda uma pergunta assim. E aí a menina te perguntou: eu escolho demais as pessoas. E aí quando eu decido por uma pessoa, eu descobri que ele tem ficha na polícia. Ô, minha gente, não é assim que a gente seja, né, preconceituosa com essa situação, mas é um indício, né? É um sinal. E aí a pessoa, e aí eu tô apaixonada e tal, e aí quer que eu resolva a vida dela. Tipo, não fala comigo, não interage, porque assim, nas redes sociais, gente, a interação de vocês, quando vocês compram através de um cupom, quando vocês clicam num link poxa, que a gente tá fazendo publicidade, é a forma como vocês, entre muitas aspas, pagam o nosso conteúdo que é gratuito para vocês. Então é a função do criador de conteúdo. A gente dá algo e também precisa desse retorno. Senão a gente só dá. E aí é um relacionamento tóxico. E aí a pessoa quer que eu resolva a vida dela, mas enfim. E aí eu fico pensando, poxa, o relacionamento, a amizade, o relacionamento amoroso é o que você pode escolher. Por que você escolhe coisas que te deixam mais pesada, que estão sempre te frustrando, que estão sempre enchendo teu saco, que tá sempre dificultando o teu dia? Então, aprendi a sair desse tipo de relacionamento. Segundo tipo de decisão que deixou a minha vida muito fácil e muito leve é cumprir com os meus combinados. E esse aqui deveria ser, isso tinha que estar no top 1 das decisões difíceis da nossa vida, que é cumprir com a nossa própria palavra. Porque a gente quer que as pessoas cumpram a palavra delas com a gente. A gente quer que a nossa vida... E a gente sabe como deixar a nossa vida mais fácil, como deixar a nossa vida mais leve. Só que aí a gente não cumpre o combinado. Por exemplo, você vai lá, domingo é sempre o dia do recomeço. Então você sempre jura que na segunda-feira vai fazer tudo diferente e tá certo. É legal esses recomeços, porque numa segunda-feira vai dar certo. Eu nunca gostei da pessoa, ai, tá, olha lá, final de ano, a academia enche, esse pessoal dos frangos de verão, que some no inverno e volta. Mas foi assim, eu era sempre uma desistente, até que um dia funcionou pra mim. Eu nunca mais saí da academia, eu nunca mais saí do esporte. Então acho que a gente não tá muito em pé de julgar as pessoas que estão recomeçando várias vezes, porque uma hora vai dar certo. Contanto que você cumpra os seus combinados. Então chega no domingo e a pessoa promete, fala assim, não, essa semana eu preciso começar a colocar minha alimentação em dia, ou essa semana eu preciso de fato abrir aquele curso que está esquecido lá na Hotmart, preciso concluir aquele curso. E aí ela vai, ela se promete, ela se programa, ela põe na agenda e ela não cumpre. Não tem nada que deixe a sua vida mais difícil do que você não ter palavra com você. Esquece. Porque se você não tem palavra com você, você não se respeita. E, meu amor, se você não se respeita, meu bem, você não vai, você vai aceitar o desrespeito dos outros. Porque você já se desrespeita. Você fala que vai fazer uma dieta e não cumpre. Você fala que vai treinar e não cumpre. Você fala que vai estudar e não cumpre. Você fala que vai dormir mais cedo e não cumpre. Você fala que vai começar um livro e não cumpre. Você acha que você se desrespeitando, você não vai tolerar desrespeito dos outros? Vai. Aí a gente volta pro tópico 1. A pessoa fica no relacionamento, que é uma merda, que a pessoa desrespeita, que a pessoa deixa confusa, que a pessoa dá bagunça mental, e a pessoa continua. Porque você não se respeita. Aí como é que
Como é que eu tenho cara pra falar pro outro, ei, você está me desrespeitando? Mas você se desrespeita. Quando você aceita algumas coisas na sua vida, quando você não cumpre a sua palavra, você se desrespeita. Tua vida fica mais difícil. Fica, porque fica aquela vida patinada. Sabe quando o carro entra na lama e roda, 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 roda e não sai do lugar? Exatamente isso. Porque você não cumpre com os seus combinados. Às vezes você é mais fiel em cumprir o combinado com as outras pessoas do que com você. Aí, meu amor próprio tá no talo, né? Pra baixo do cu do cachorro. E aí não dá. Decisão difícil. Cumpra os seus combinados. Por isso eu digo, não faça muitos combinados. Por isso eu não acredito na pessoa que chega na segunda-feira e diz, vou parar de fumar, de beber, vou treinar, fazer dieta. Não acredito. O ser humano é finito, ele tem uma capacidade limitada e eu digo sempre, faça pequenos e bons combinados. Então, essa é a semana que eu vou colocar minha leitura em dia. Talvez não é a semana que eu coma melhor, que eu vá treinar, mas nesta semana eu vou colocar uma leitura em dia. Ou nesta semana vai ser a semana que eu vou colocar pelo menos um verde na minha comida, toda a alimentação que eu for fazer. Pequenos, bons, mas que você consiga cumprir seus combinados. Terceiro ponto de decisão difícil que deixa a sua vida muito leve. Se você não sabe usar cartão de crédito, não use. Cartão de crédito, ele é uma mão na roda, mas se você não souber usar, ele é uma mão dentro da roda fazendo você capotar. Cartão de crédito é ótimo. Se você sabe usar as bonificações, se você sabe usar as pontuações. Mas se você continuar usando ele como extensão do seu salário, do tipo, eu ganho 2.000, mas eu tenho mais 3.000 de crédito, eu ganho 5.000. Não! Se você não sabe usar cartão de crédito, não usa. Vai pagar no débito, vai pagar no... mas daí eu não consigo comprar. Então não compra. Você está jogando para o futuro um problema que você não consegue resolver hoje? Então não compra. A não ser para emergências, enfim. Mas, se você tem usado como extensão do seu salário, não use. Quarto, se afaste completamente de familiares que continuamente desrespeitam as suas decisões. Mas é família. Mas é de sangue. Eu sinto informar. Pessoas de sangue, pessoas de família machucam tanto quanto ou mais do que pessoas que não são de sangue. Mas família não tem como escolher. Não tem como escolher, mas tem como se afastar. Tem como dar distanciamento físico e distanciamento emocional. Se você está perto de pessoas que continuamente desrespeitam decisões que você toma. Mas você fez errado, mas você só faz merda. Mas esse trabalho não serve, mas esse relacionamento é uma bosta. Mas você não sabe escolher, mas você não... Não dá. A vida da gente mina. A gente não tem energia para fazer o que a gente precisa fazer quando a gente está cercado de pessoas que questionam o tempo inteiro nossas decisões. Sendo que, depois de adulta, decisões que só dizem respeito a nós. E em casos, às vezes, de pessoas que moram em casas separadas. É pai e mãe dando pitaco nas decisões que você toma dentro da tua casa com teu marido. Isso não existe. Gente, eu acredito muito, e você pode concordar ou não concordar comigo, mas é uma ideia firme que eu tenho e sigo, e ela está na Bíblia. Deixará o pai e a mãe e vai constituir a sua família. Família, a partir dali, pai e mãe, para mim, se torna parente. A família é aquela pessoa que está aí debaixo do teu teto. E eu não estou falando aqui de desonra ou desrespeito, mas importa é essa família aqui. A que está debaixo do teu teto. Porque é ela que passa com você todos os dias os medos, as angústias, as infelicidades, os tropeços, as quedas. Essa pessoa aqui. Você pode contar para esse parente que está fora da casa, ele vai se compadecer, ele vai te ajudar, mas não tanto quanto aquela pessoa que está debaixo do mesmo teto. Por isso é tão importante você escolher essa pessoa que vai ficar debaixo do mesmo teto com você. Outro ponto. Pare de seguir pessoas que te deixem mais ansiosas porque você não para de comparar a sua vida com elas. É engraçado porque assim, eu vejo umas blogueirinhas novinhas, seus 20 e poucos anos e tudo mais, minhas baby tamanquetes aqui. Mas eu vejo essas blogueirinhas e tudo mais, corpinho em dia, a força da gravidade não fez tanto efeito, pele, aquela colágeno correndo pelos poros, as menininhas com tempo, sabe, com pouca ainda preocupação, porque assim,
Poxa, ainda estão estudando, estão começando na vida. Poxa, uma fase que todos nós passamos. Não tô julgando aqui as fases, tá? Tô apontando essa fase. E não tô falando que pessoas de 20 e poucos anos não tenham já alguns momentos muito difíceis. Mas tô falando aqui das blogueirinhas, que tem seus milhões de seguidores, são lindas, maravilhosas, peitinho em cima, aquela coisa maravilhosa, vidinha, tal, estudar, ir lá, tomar seu cafezinho. E aí eu vejo as cavalona. Nós aqui, as cavalona véia, dos 40, dos 50 aqui, seguindo essas menininhas e aos montes, tá? Seguindo essas menininhas e se comparando absurdamente com a bunda que tá de pé, com a barriga que tá chapada, com a rotina que cabe tudo, que geralmente aos 20 e poucos anos aqui não tem o seu filho, não estão nem casada ainda, no máximo ali mora junto, estão namorando, estão de namorico. E aí eu vejo as cavalona véia, com um filho, com BO para resolver, com dor de cabeça, com problema na Receita Federal, com seus tanto e mil BO, com a força da gravidade pesando muito mais sobre a gente, os hormônios tudo virado, olhando para essas meninas e querendo encaixar a realidade delas na sua e vice-versa. E aí aquela ansiedade de que, mas ela consegue, como é que eu não consigo? E veja, é totalmente irracional. Porque se você pensar de forma racional, você vai falar assim, poxa, não, mas peraí. Eu tenho quase o dobro da idade dessa menina, meus problemas são outros, é uma outra dimensão, eu já tô casada, eu tenho filhos, eu tenho isso, o meu corpo é outro, minha fisiologia é outra. E veja, não sejam limitados, não tô falando aqui que não seja possível e tal, mas vocês estão entendendo, eu espero que vocês estejam entendendo a raiz do negócio. Mas eu vejo as cavalona olhando para as menininhas e tentando fazer o mundo delas caber, quando na verdade são mundos que se colidem. As minhas baby tamanquetes de 20 e poucos anos, elas olham para mim e falam, você é minha adulta premium. Existe aqui um abismo, primeiro, de experiências, de coisas que eu passei, de situações que eu tive. Só de tempo, às vezes, de trabalho que eu tenho, não dá a idade de pessoas que me seguem. Vocês conseguem entender? E aí, como eu quero achar que a realidade dessa menina cabe na minha? Claro que algumas coisas às vezes vão servir para inspirar e tudo mais, mas eu sei que tem gente aqui que não tá se inspirando, que está se comparando e aí ficando ansiosa. E aí quanto mais ansioso a gente fica, você acha que você age, não, você trava. Porque a cabeça ansiosa, ela começa, mas aí eu preciso fazer isso, eu preciso cuidar daquilo, eu preciso não sei o que, não. A gente precisa aprender que se eu não estou conseguindo me inspirar nessa pessoa, não está me fazendo bem. E aí eu silencio, eu deixo de seguir, eu paro de acompanhar. E aí ou eu vou acompanhar pessoas que têm uma realidade mais próxima da minha, pra daí sim ter um parâmetro aqui legal, e ainda assim eu não posso comparar totalmente, porque o certo seria comparar com quem eu era alguns anos atrás, mas é um pouco mais real, é um pouco mais pé no chão, tá? Então assim, não faz bem, tá? Você tá se comparando demais, tá te gerando ansiedade, para de seguir. Falar não quando você não quer fazer algo. Eu acho que essa aqui eu vou falar em todos os episódios. Aprendam a dizer não. O não é libertador. Quando vocês aprenderem a colocar o não na boquinha de vocês, seja para marido, seja para filho, seja para esposa, seja para pai, seja para mãe, seja para chefe, vocês vão ver como a vida de vocês começa a guinar. Não é resposta completa. Você não precisa explicar. Se você não quer fazer, se não faz sentido para você, é não. Só que aí a pessoa que quer agradar todo mundo diz sim pra todo mundo, só que diz não pra ela. Não faz sentido? A tua vida vai ficar pesada mesmo? Sabe aquelas coisas que você faz, ai, por que eu falei que eu ia fazer? Puta, por que eu falei que eu ia? É exatamente isso. É essa sensação o tempo inteiro. Por que eu falei que eu ia? Por que na hora da empolgação eu falei que eu ia pagar o negócio? E depois você vive de arrependimento, vive de remorso e a vida ficando mais difícil. Colocar limite naquela amizade que vive fazendo piada de você. Eu sei, a gente é adulto e ainda assim eu sei que tem pessoas aqui que tem aquela amizade que descredibiliza, que só faz piada, que a dor dela é maior, que tudo dela é melhor. Gente, não faz sentido. Aí a gente volta lá no primeiro tópico, é igual ao relacionamento amoroso. Relações, amizade, amorosa, a gente pode escolher.
No trabalho, talvez não tanto. Eu vou chegar lá no trabalho, aquilo paga as minhas contas, eu preciso do dinheiro. Você vai ter que lidar com as anta. Vai ter aquela pessoa que fala merda do seu lado, vai ter aquele... Só que aí aquela... É o trabalho, faz parte do trabalho, tá no escopo do trabalho. Ter que aguentar gente trouxa, ter que aguentar gente que diz que trabalha e não trabalha, que mais fala do que faz 3 cantos contra você. Só que relacionamento amoroso, gente, não é assim. Não é assim. Relacionamento de amizade, muito menos. Que ainda nem tá na tua casa. Não faz sentido vocês ficarem arrastando amizade que só te descredibiliza, que só ri da sua cara. Então assim, vamos revisar as amizades de vocês. Penúltimo aqui, gente. Vamos arrumar aquele armário antes que ele soterre você. Ai, Andréia, mas é uma decisão difícil. Ontem eu fiz isso. Pleno domingo, eu cheio de coisas pra fazer. Eu abri o meu armário de fitness, porque é sempre meu armário do fitness, tá? Porque eu tenho muito mais roupa fitness do que de sair. Abri aquele armário, caiu 2 calças. Eu falei, já ele vai me soterrar. E aí, obviamente, eu queria estar tranquila, eu queria estar fazendo as minhas outras coisas de domingo e parei pra resolver isso. Hoje eu acordei, tava tudo no lugar. Tirei ali a roupinha, arrumei assim. Dá até outro ânimo pra você trabalhar, pra você começar seu dia. São micro decisões. Você não precisa, eu já falei isso em outros episódios. Você não precisa resolver o mundo de uma vez só. Mas você pode começar pelo seu armário. E por último, parece uma coisa, um chavão, uma coisa muito óbvia que eu vou dizer. Mas vocês precisam tomar a decisão de começar a admirar vocês da mesma forma que vocês veneram pessoas desconhecidas. Tem gente aqui que me escuta, que sabe do potencial, sabe do que é capaz, não admira isso porque hoje está olhando para outras pessoas e realidades e se comparando. E aí eu vejo pessoas que veneram, pessoas que comentam, que falam, admirando outras pessoas, mas não conseguem fazer isso com elas mesmas. Porque vai achar que tá se achando, porque no fundo acha que não é tudo isso, aí bate aquela síndrome da impostora, eu acho que eu tô enganando todo mundo, não sou boa o suficiente, tô aqui, o pessoal tá achando que eu sou boa e eu realmente não sou. Tudo isso são vozes da sua cabeça. É lógico que a gente não tem que sempre se botar em alta conta, mas também eu não posso viver para baixo da barriga da cobra. Não tem como, não faz sentido. Eu venerar mais o outro do que a mim mesma. E eu não tô falando de uma dissociação, de achar que você é o centro do universo. Mas pelo amor de Deus, também não dá pra achar que você sempre não merece. Que sempre não é pra você. Que sempre não cabe pra você. Que sempre pode ser pra outras pessoas e menos pra você. Eu espero. E essas são só algumas, porque eu já tomei algumas decisões difíceis. Mas que com essas vocês comecem a dar um pouco mais de leveza na vida da gente, porque a gente vida mais leve. É uma vida muito mais feliz. Um grande beijo e até a próxima.